Boom! Estudos para concursos sobre o Google Chrome para a prova do IBGE de açaí. Eu já passei na prova do IBGE açaí. O Google Chrome, apesar de possuir variações para a maioria dos sistemas operacionais e ser gratuito, é um software proprietário. Na parte econômica, nomeamos de ícones o cadeado e a estrelinha. O cadeado é por meio desse ícone é possível ver informações de site e se a conexão é segura. Esse ícone só aparece quando há uma conexão do tipo HTTPS, que às vezes cai em questões. Adiciona e a estrelinha adiciona as páginas favoritos. No canto superior esquerdo temos os botões recarregar essa página, que é aquele círculozinho que dá volta, o F5, né? E o que você pode usar o botão, que é um círculozinho que dá volta. Ctrl R. Deixa eu ver se aparece o Ctrl R quando você coloca em cima. Não, não aparece. Deixa eu clicar nos três pontinhos. Também não aparece. Deixa eu ver aqui. Se eu clicar aqui com o botão direito. E se eu clicar no botão direito em cima do teto? Aí aparece. O Ctrl recarregar. Ctrl R recarrega F5. É quando você usa o botão, aperta o botão direito, ele aparece esse atalho. Quando você aperta o Ctrl R, aparece também o Ctrl W de fechar. Interessante. Deixa eu ver. Vou ver aqui para outra janela. Daí você tinha que encontrar janelas. Superior direito tem um treco enviar para seus dispositivos também. Interessante. Ctrl W é fechar. Ok. No canto superior direito temos apenas o botão recarregar. Ok. No canto superior direito temos apenas o botão personalizar e controlar. Na atualização aqueles três tracinhos. Só que nas versões atuais do Google Chrome não são mais três tracinhos, são três pontinhos. Na atualização agora são três pontinhos ao invés de três tracinhos. Daí, eu cliquei no trequinho, aparece mais alguns mais alguns atalhos. Tipo, o nova guia aparece o Ctrl T, o nova janela Ctrl N, o nova janela anônima Ctrl Shift, trocar o N, trocar o novo tipo de janela. Daí o histórico não aparece não aparece um treco, mas se você passar o mouse em cima dele, aparece os trecos de histórico e aparece os dois atalhos de histórico, que é tipo, se você clicar em Ctrl H, abre o histórico, e se você clicar em Ctrl Shift T, ou seja, trocar a abertura da tabela, porque Ctrl T é abrir nova tabela, um novo tab, que em português é guia, é reabrir uma guia, ou seja, Ctrl, o Shift é sempre trocar uma coisa que ele já faz. Então, controle a abertura de uma nova tabela é fazer ao contrário disso. Normalmente é isso, fazer uma versão ao contrário da coisa que fazia. E fazer ao contrário de abrir uma nova tabela, de um novo, eu estou chamando tabela, mas é por causa de tab. Desfazer o fechamento de uma tabela, Ctrl Shift Tab. Depois disso tem o Ctrl, voltando lá para aquelas barrinhas dos três pontinhos, tem o Downloads, que é um treco que confunde muito, é o Ctrl G. Depois tem os favoritos. Vamos ver aqui. Daí aparece aqui um monte de atalhos de novo. Tem o Ctrl D, depois tem exibir, adicionar a guia aos favoritos. E o Ctrl Shift de troca de coisas de favoritos é adicionar todas as guias aos favoritos. Né? Interessante. Depois tem exibir. Interessante. Todas aos favoritos. Depois tem o B, exibir a barra de favoritos.
Ctrl B de barra, barra de estrelinhas. Barra de estrelinhas. E tem o gerenciador de favoritos. Mais um O. Ctrl Shift O. Isso aqui eu não consigo pensar em um aqui. Isso aqui é o gerenciador. Gerenciador de estrelinhas. Depois disso tem o zoom. O zoom não aparece em um atalho, mas pelo que eu sei o atalho é só apertar Ctrl e usar a barra de rolagem, o trequinho de rolagem do mouse e dar zoom automático. Ou você pode clicar no, acho que Ctrl mais também funciona. Depois aparece, tem o imprimir, que é o Ctrl P. Tem o transmitir, que parece que não tem, eu nem sei o que faz, e não tem atalho. Tem o buscar, que é o Ctrl F, muito atalho de localização. O Teco pode usar a pergunta do Ctrl F, falando do usar apertar o F3, que funciona também. Ele também, o F3 é um atalho de localização muito usado em tudo. Ele praticamente é um universal de tudo. Tipo, se você está no Mac Explorer, apertar o F3 normalmente ativa, no Explorer ativa o localizar. Acho que no Word ele também ativa o localizar, que nem o Ctrl U também. É meio universal o Ctrl F. Quer dizer, o F3. E no F3 faz localizar também aqui. Aí tem um treco chamado mais ferramentas. Aqui Ctrl S. Isso aqui aparecendo uma questão, mas não era da BFC que eu tinha visto. Bom, daí no UFC, daí apareceu salvar a página como aparece o atalho aqui, Ctrl S. Depois tem um criar atalho, nomear a janela, limpar dados de navegação. Interessante. Ctrl Shift Delete. Interessante. Normalmente eu uso os Ctrl Shift Delete para abrir o gerenciador de gerenciador de arquitetos do próprio desktop no desktop para o Windows. Mas eu não sabia que se você clicasse Ctrl Shift Delete no Chrome, ele abria o limpador de dados de navegação. Depois tem as extensões, não tem. As extensões, as ferramentas de extensões não tem. Vai aparecer um gerenciador de tarefas, o Shift ESC. Interessante, gerenciador de tarefas. Então eu teria que clicar nisso. Shift ESC. Vai aparecer um gerenciador de tarefas e o que apareceu aqui foi. Tem uma coisa de memória, quer dizer, tem um teco de navegador, processador de GPU, utilitário, network, storage de áudio, depois um renderizador, depois ele fala de um aplicativo do YouTube, tem uma página de guia de direitos humanos, de PDF e subquadros. Amazon Ad System, Amazon Ad System, Amazon Ad System e subquadro de contas Google. Será que tá as coisas da Amazon? Isso aí só prova que tem um treco de roubo de dados, roubo de dados. Depois do Shift ESC tem o ferramentas de desenvolvedor, Ctrl Shift I. Ctrl Shift I, indexação, inspeção. Ah, isso aqui faz sentido para mim por causa da inspeção. Tem um botão dos F das funções, botões de funções, que ativa a inspeção automaticamente. A inspeção é um trequinho de as ferramentas de desenvolvedor que você pode usar para tipo ver o código que foi feito um site. Isso aí é usado para você ver, você tipo estudar como criar um site, como é que um código foi feito para montar. Botão direito também. Você clica com o botão direito, os plugins, os botões, mas dá para fazer isso usando o botão direito também. Você clica com o botão direito, ele vai ter uma opção chamada inspecionar. Ele abrindo, vai abrir uma página no canto direito do treco com os trequinhos de que estava falando agora há pouco, os trecos de desenvolvedor. Faz sentido. Depois desse aqui tem o editar, tem um botão, eu ainda se lembra que eu estou falando do botão de 3 pontinhos lá que aparece aquela guia de opções. Tem um treco chamado editar, não sei o que ele faz, recortar, copiar e colar. Vamos ver. Eu cliquei em editar. Vou selecionar alguma coisa. Na verdade nem aparece clicável, ele só aparece o recortar que aparece clicável. Cliquei em recortar. Não aconteceu nada. Deixa eu selecionar alguma coisa e agora eu vou clicar em recortar. E novamente não aconteceu nada. Não tenho a menor ideia do que faz recortar, copiar e colar.
Quer dizer, copiar e colar provavelmente faz a mesma coisa, né? Bom, voltando, daí tem configurações, tem uma ajuda. O ajuda fala que você usa uma opção chamada informar um problema, Alt Shift I, central de ajuda, o que é de novo, sobre o Google Chrome e tem o sair. Sair é a opção que você usa para tirar o seu login que você fez no treco. Daí tem um trequinho novo chamado gerenciado pela sua organização, que é um login que eu nunca vi nenhuma questão, né? Cheio de coisinhas de botões. Agora eu cliquei com o botão direito para ver o que aparece. No mais, mais, mais atalhos e apareceram sim. Apareceram. Se você clicar numa página qualquer, num lugar que não é tipo que não é selecionável da página, vai aparecer a barrazinha de botão direito com as opções voltar, avançar, recarregar, salvar como, imprimir, transmitir, ou seja, tipo tem umas coisinhas básicas de navegação e depois o resto são coisas que estavam na barra de opções. Mas o mais interessante aqui tem um Ctrl U que fala exibir código-fonte da página. Ou seja, aquela coisa de desenvolvedor aparece em uma código-fonte. É mais fácil de pesquisar as coisas, os seus estudos dos trecos de criação de sites. Não sabia que fazia isso. Interessante. Voltando, exibir código-fonte é interessante. Código-fonte. Isso aqui com certeza não vai cair, a menos que fosse uma questão sobre um desenvolvedor de web, né? Depois disso tem o selecionar, que eu falei, né? Traduzir, tem uma opção chamada traduzir para espanhol, enviar para dispositivos, criar código de QRE para a página. Isso aqui é interessante. O que será que isso faz? Eu cliquei. E apareceu um tequinho, um QRE com aquele tequinho do Chrome, aquele carinha, o dinossaurinho do joguinho do Chrome no meio. E aparece aqui um. E apareceu aqui um link, o nome do link aqui. Está escrito fazer download também. Interessante. E confuso também. Voltando, daí o. Esse aqui normalmente esses atalhos de Alt não são muito usados. Mas o Alt esquerda e direita é esquerda voltar e direita e avançar. Voltar e avançar. Voltar e avançar. Voltar e avançar. E o recarregar que a gente fez. Finalmente vimos essas coisas básicas das atalhos. Vamos ver, voltar lá pro textozinho. Pro texto. Ao clicar na opção configurações, uma nova aba é aberta e o usuário poderá alterar as configurações básicas como definir na página inicial e mecanismo de busca padrão, mudar a aparência e fazer login e gerenciar os usuários da navegação. Daí o cara falando nas configurações. Deixa eu clicar no teco de opções de novo para ver as configurações. Cadê o teco de opções de configurações? Ele é o tá em cima do Alsaia, né? Configurações. Quando você clica no configurações, ele abre. Uma coisa interessante é que o configurações não tem um logozinho que é normalmente associado a ele, né? Que é a engrenagemzinha. Mas quando você clica, ele aparece a engrenagemzinha. Agora eu cliquei em configurações, deixa eu dar uma olhada. Primeiro aparece você e o Google, ou seja, aparece a sua conta. Aparece algumas coisas tipo gerencie sua conta Google, serviço de Google sincronização, personalize seu perfil e importe favoritos configurações. Bom, mas a única coisa básica do configurações aqui cai, do Chrome cai pouco, mas cai, e elas são as mais chatas de todas, que você não vai lembrar o nome das, basicamente. Ele fala, a gente quer fazer backup, a gente quer apagar o histórico. Daí ele fala, qual é o caminho certo? Depois você tem que lembrar. Basicamente você tinha que clicar em configurações e depois lembrar o nome da droga de alguma das opções aqui que tinha o que você queria. Tipo fazer backup ou apagar histórico. Que é os únicos, basicamente os únicos que sempre caem. Daí se eu clicar aqui na opção, quer dizer, primeiro vamos ler primeiro as opções que tem. Tem você e o Google, que é o que está aberto, aparece a do usuário. Tem preenchimento automático, segurança e privacidade, aparência, mecanismo de pesquisa, navegação padrão e inicialização. Mas essas aqui são as coisas mais atuais, né?
possível usar em configurações as coisas mais velhas. Porque na verdade não mudou as coisas. A verdade é que as coisas não mudaram, mas a aparência mudou. A aparência mudou e o nome mudou. Bom, clicando em segurança e privacidade, aparece confirmação de segurança, como pode ajudar na proteção contra a violação de dados, extensões maliciosas e muito mais. Segurança e privacidade, limpar dados de navegação, limpa histórico, os cookies, o cache e muito mais. Cookies, daí aparece tipo só porque eu olhei agora de perto eu percebi que é realmente um cookie. Porque quando eu olho para a imagem do logotipozinho, o íconezinho de cookies, eu penso numa. Como é que se diz? Eu penso numa tablet. Não. Numa paleta de cores de pintura, sabe? Mas é mesmo uma imagem, um íconezinho de um cookiezinho mordido com aqueles bolinhas branquinhas para representar pingo de chocolate. Ele tem segurança, o escudinho quadrado com de xadrez, segurança. Tem o configurações do site, daí o configurações é um íconezinho de local, câmera e aqueles tequinhos de som que são alteráveis. Daí aparece que a configuração de site você pode mostrar, tipo, mudar a configuração de local, câmera, porque tipo, tem muito site muito irritante que fica pedindo para você escolher, pede permissão, fica pedindo permissão, né, toda hora, para encontrar o lugar que você quer, seu lugar, sua localização. Mas, tipo, por que você tem que encher tanto isso, operação? Você fala onde eu moro, fala onde eu quero que você envie as coisas, né? Por que você tem que me encher tanto pra falar, pra me perguntar onde eu tô, onde eu moro? Operação, basicamente é isso, né? Daí tem um texto chamado Sandbox, que eu esqueci o que faz, de privacidade. Mas Sandbox, eu não entendo. Quando eu olho, penso, leio a palavra Sandbox e olho no Evening, eu penso num tipo um saco amarrar com um saquinho que é amarrado com areia, porque sente areia. Eu não sei, acho que esse ícone parece na verdade um trequinho, um daqueles, um bum 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 bum. Parece um trequinho, um daqueles vidrinhos de ciência, sabe? Que você usa para fazer experimentos. Daí eu lendo aqui um pouquinho, sandbox de privacidade, está escrito os recursos de teste são desativos. Será que sandbox? Tipo, faz sentido se você pensa em recursos de testes com associa com sandbox. Porque basicamente o sandbox é um teco de teste de construção. É um teco que você pode testar e destruir. Essa é a imagem que criam com o sandbox. Nunca vi nenhuma pergunta. Voltando à aparência. A aparência é um ícone de uma prancheta de cores de tinta. Daí tem abrir o Chrome Web Store. Mostrar o botão página inicial. Fico com vontade de abrir mudar o tema da Chrome. Os trabalhos favoritos, técnica de baixo favoritos é a técnica que aparece embaixo, personalizar fontes, zoom da página 100%, tamanho da fonte, só muda a página, outras zoom de algumas páginas, né? Mecanismos de pesquisa, esse aqui é o básico de você colocar, se você colocar o Chrome, o padrão é o Google, mas você pode mudar para um outro carinha que você gosta. O Chrome tem o que chama de inicialização, que é um tracking básico que quando você abre o Chrome, ele abre uma, um conjunto de páginas específicas. Normalmente você pode deixar já aberto. Se você usa o Chrome no trabalho, você pode clicar para abrir já algumas coisas, tipo abrir um diretório de pastas do computador, porque o Chrome faz isso, daí você pode usar ele para abrir PDFs no Chrome, é bem legal de usar, fácil, mais fácil do que ficar abrindo no abridor de PDFs do próprio computador, que é muito demora pra caramba, tipo um Avast ou um Foxit. Bom, é claro que no treco do PDF você não pode fazer nenhum tipo de edição, mas o Google Chrome é mais rápido. E assim, e depois tem uma opção avançado. O avançado eu acho que é uma outra coisa que é possível, que já caiu algumas vezes sobre o Chrome. E das coisas que caiu do avançado é basicamente o treco de acessibilidade. Aí no avançado tem a opção idiomas, downloads, acessibilidade, sistema e redefinir e limpar.
A lembrabilidade tem legenda instantânea. Interessante. Preferência de legenda, mostrar um destaque rápido no objeto focalizado, navegar. Cara, eu tô perdendo tanto tempo falando. Tô aprendendo coisas sobre o Google Chrome, só comentando aqui. Mas eu quero ler o texto da apostila. Vamos voltar. Configurações, detém iniciação, abrir uma nova página. Aparência, ver temas, mostrar tampa inicial, que é a casinha. Agora que eu penso casinha, deixa eu ver. Não aparece. Não parece que não tem um atalho para control a página inicial, né? Voltando, configurações avançadas ficam na mesma página das configurações básicas, porém padrão ficam ocultas para exibi-las, basta clicar no link mostrar. Configurações avançadas. Na seção privacidade, podemos alterar como o navegador utiliza as informações do navegador de navegação do usuário e o seu comportamento diante de alguns tipos de conteúdo, cookie, imagens, JavaScript, pop-up e limpar dados de navegação. Que coisa. Seção sem formulários, podemos utilizar. Voltando, depois tem seção, na seção sem formulários, podemos gerenciar as configurações do preenchimento automático de formulários e as senhas. Na seção conteúdo de web, podemos definir um padrão para o tamanho de fonte zoom. Na seção rede, ao clicar a conexão com a internet, o uso de proxy, a janela propriedades de internet é aberta. Nessa janela podemos configurar a rede local e a conexão com a internet, o uso de uma rede virtual privada, VPN, e de um servidor proxy. Legal. O VPN é um trequinho que cai nas questões de... Na verdade, só vi uma vez cair uma vez. E ela apareceu só como opção. Era numa questão de segurança. O VPN aparece em questões de segurança. Bom, só para comentar, o VPN não era a alternativa certa. Mas é um trequinho de segurança. Virtual privada. É um trequinho de configurar para quem não consegue hackear o seu treco. Hackear o seu computador pela internet. Na seção de idiomas, podemos configurar o idioma utilizando uma interface de navegador. Na seção downloads, podemos definir uma pasta padrão para os downloads, arquivos baixados e também o comportamento do navegador antes de fazer o download. Já que eu acabei de ler essa coisa de download, me lembrou que de uma vez que eu vi uma pergunta de downloads. Se você abrir o treco do downloads, tem três coisas que eu já vi de questões de downloads básicas. Basicamente é qual é o nome, tipo, só vi uma vez, me irritou pra caramba quando eu vi isso. Que era qual é o nome do trequinho do endereço. É que todas as coisinhas do Google Chrome tem alguma coisa. Histórico, o configurações. Eles na verdade têm um nome de endereço do Chrome, que é Chrome, dois pontos, barra, barra, alguma coisa. Bom, a questão na verdade ela não era sobre histórico, sobre os downloads, mas ela era sobre configurações, mas a opção, o enunciado tinha a opção lá de escolher o treco de download. O de configuração é Chrome, dois pontos, barra, barra, settings. Se você escrever isso no treco de endereços, ele vai abrir a configurações sem você precisar fazer agitar toda a coisa. O downloads é só downloads mesmo. Deixa eu ver. O histórico, ele é story, ou seja, basicamente essas são as coisas escritas em inglês, né? Daí, o segundo ponto do download, segunda questão de downloads, era qual era a pasta que vai, o treco vai. Né? Mentira. Volta aqui. O treco de downloads é o atalho que abre o treco de downloads, né? É o Ctrl J, é mó estranho, né? Ctrl já já. E o treco dos dois pontos, que fala dos três pontos que estão, que são a barrinha de opções, no Google Downloads, que opções tem lá?
E a única coisa que só dá para fazer duas coisas no treco de downloads, que é limpar tudo, limpar o histórico de downloads ou abrir pasta de downloads. Você lembra que acabou de falar um pouco agora de vocês definir onde é a pasta de downloads, né? Mas isso é lá no treco de configurações, não é no PS. Depois tem na seção HTTP SSL. O SSL é o treco, é o S do HTTP CS, HTTPS. O SSL significa o treco de criptografia. Bom, podemos gerenciar os certificados digitais. Vale lembrar que o nome da seção HTTP SSL faz referência ao protocolo HTTP/CS, onde os dados são transmitidos por meio de uma conexão criptografada utilizando certificados digitais. Na seção Google Cloud Print, podemos configurar ou gerenciar as impressoras no Google Cloud Print. Este serviço de Google permite conectar impressoras à internet para que possam ser utilizadas por outros dispositivos conectados à internet. Por exemplo, você pode conectar sua impressora de casa ao Google Cloud Print e enviar um arquivo para ser impresso do seu local de trabalho. Na seção Sistemas, possui apenas duas opções para o usuário definir. Veja na imagem abaixo. Na seção Redefinir configurações, podemos restaurar as configurações originais do navegador. Isso é importante quando alteramos alguma configuração e não lembramos qual foi. Definir, né? É a opção mais ferramentas, exibe ferramentas interessantes, como criar atalhos de aplicativos e extensões de gerenciamento de tarefas. As coisas que eu falei, né? As ferramentas criar atalhos. A ferramenta criar atalhos de aplicativos permite criar atalhos para sites que podem ficar na área de trabalho, por exemplo, para facilitar o acesso. Interessante. Ferramenta extensões gerencia as extensões instaladas no navegador. As extensões plugins são recursos funcionais extras que podem ser adicionados no navegador. A ferramenta de gestão de tarefas monitora o desempenho dos processos, páginas abertas e extensões do navegador e permite encerrar os processos que podem estar causando algum problema. Interessante, coisas que dão problemas. O Chrome possui um recurso chamado Sandbox, que ajuda a prevenir que um software mal intencionado seja instalado no computador do usuário, ou que o uso de uma aba aqui afete outra. A ideia do Sandbox é criar uma camada adicional de segurança que verifica se o site acessado pode danificar o computador ou o navegador. Se o site for considerado perigoso, o Sandbox do navegador vai impedir que algum dano seja causado. Interessante. Achei que o Sandbox era mais inútil. Assim termina o básico que eu tenho aqui do Sandbox.